falar a respeito do incêndio de Pedro II. Cadê as imagens do incêndio em Pedro II? Olha, os dias, a tarde de ontem, a manhã de hoje, todas foram com esse cenário na região norte do estado. Na região norte do Piauí, as imagens são essas: muita fumaça, muita fuligem, preocupação dos moradores, preocupação dos proprietários de imóveis, né, de terrenos, pessoas que, por exemplo, têm criação de bode, de gado bovino. Todos estão preocupados com os efeitos dessa queimada, a falta de controle da queimada, o medo de que possa se alastrar por mais e mais quilômetros. O Corpo de Bombeiros, desde que foi acionado, está trabalhando no local, os brigadistas também, algumas regiões de difícil acesso e a preocupação principalmente dos piauienses, porque está chegando cada vez mais em território do Piauí. A Gorete Santos está ao vivo e traz detalhes para nós a respeito do trabalho para controlar as chamas no norte do Piauí. Mais uma vez, boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joyce, a você e a todos novamente. Olha, o risco é iminente. Infelizmente, é um cenário que se repete, né, ano a ano. A exemplo lá da região de Pedro II, o incêndio que começou no estado do Ceará, mais precisamente no município de Poranga, já vem se alastrando para o estado do Piauí. Vale relembrar, ano passado, há menos de um ano, em setembro do ano passado, início do BR-Obró, aquela região também foi assolada por mais de 20 dias consecutivos de queimada. Agora a gente vê a cena se repetir. Agora há pouco, depois que estávamos aqui, saíram mais 2 equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Teresina, lá para a região, para tentar fazer esse controle do incêndio, né? Um trabalho que reúne várias forças. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Coronel José Veloso, ele que é Relações Públicas aqui do Corpo de Bombeiros, trazendo informações para a gente sobre essa situação, que na verdade não é localizada, infelizmente, Coronel, e que tende, sim, a se propagar mais. O risco é realmente muito grande. Como é que está a situação neste momento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, a informação que nos chega é justamente essa, que o fogo está se alastrando numa vasta região, já atingiu inclusive uma grande área. O fogo é uma frente que vem avançando, inclusive, para a área do Piauí, e inclusive são diversos municípios que estão sendo afetados e que podem, já de imediato afetados, mas que têm um potencial também de serem de maior destruição. É uma região de difícil acesso e isso complica toda a nossa operação de combate. Ele termina sendo uma operação delicada, complexa, veículos não entram no ambiente, vale salientar, uma região acidentada, então a gente precisa ter um trabalho que envolve várias forças, as prefeituras, que são todas da região, estão nos dando esse apoio e justamente está sendo um trabalho integrado para minimizar os danos causados por esse incêndio. Em que municípios, né? A gente fala, eu queria até estender agora, Coronel, porque infelizmente é uma situação que não está somente lá na região de Pedro II. Isso. Vários municípios no entorno e há outras regiões também do Piauí já sendo atingidas pelas queimadas, né? Que são recorrentes nesta época do ano. Isso, nós estamos tendo nessa região, esse incêndio da região de Pedro II já atingiu Milton Brandão, Domingos Mourão e próprio Pedro II. Tá certo? Nós temos ainda o risco de atingir outras cidades, é uma região montanhosa, uma região já do limite. Nós temos também um atendimento já chamadas em Buriti dos Montes, na cidade de Pimenteiras, Valença, do Piauí. Tem outras 2 cidades aqui agora que me fugiu. Tivemos nessa semana já na região de Guaribas, foi deslocada uma equipe também, era uma região de difícil acesso. Enfim, o Corpo de Bombeiros está tendo que está sendo sobrecarregada essa estrutura para atender esse tipo de ocorrência, incêndio e vegetação. Jorge, tem uma pergunta. Bom, primeiro, Coronel, eu quero agradecer ao senhor pela atenção dada a nós. E aqui eu tenho imagens que você vai ver agora de equipes saindo de Teresina em direção ao norte do estado. Nós temos aí as imagens. Aí são equipes que estariam saindo da capital para atender a população, para atender o norte do Piauí, para tentar combater as chamas lá no local, lá na região entre o Piauí e o Ceará, no norte do estado. Isso dá uma ideia para nós da dimensão do problema,
do tamanho desse problema, porque temos lá em Piripiri equipes do Corpo de Bombeiros, mas alguns estão saindo daqui de Teresina para reforçar esse trabalho lá. Por que está sendo tão necessário esse deslocamento da capital até o norte do estado para atender a essa ocorrência e qual é o perfil dos equipamentos que estão sendo levados para lá para combater esse tipo de chama? Veja só, inclusive, na verdade, o nosso comandante operacional, o Tenente Coronel Costa, ele está se deslocando para essa região justamente para ele ver, porque tem a possibilidade da gente ter que mobilizar mais uma estrutura maior, da gente ampliar essa estrutura de resposta. Sim, nós vamos mandando de imediato duas viaturas, 2 veículos. Piripiri também vai avançando para a região para fazer esse combate a incêndio. E na própria região nós temos as defesas civis dos municípios que elas dão esse suporte. O município eles nos dão apoio e compõem essa nossa equipe. Ou seja, é um trabalho de muitos braços, é um trabalho com muitas forças que interagem justamente para minimizar os danos causados. Coronel, recentemente o Corpo de Bombeiros passou por um treinamento com Previfogo, né, que tem uma estratégia diferenciada de trabalhar em situações como essa, né, aqui no estado do Piauí. Esse treinamento, esses ensinamentos já vão servir para essa ocorrência, né, e o que pode modificar também? Sim, na verdade nós utilizamos, na verdade o fogo no mato em si, ele o atendimento dessa ocorrência não é um combate direto, como quem vai atingir do tipo incêndio em residência, incêndio num objeto que eu tenho uma delimitação, eu tenho um objeto definido. No fogo no mato, infelizmente, ele não tem esse acesso. Nosso veículo não adentra e ele tem uma velocidade. O fogo na região estava em torno de 22 km por hora. Isso significa uma velocidade muito grande e eu tenho que fazer uma linha, atacar ele lá na frente, e aí justamente esse conhecimento que nos foi passado, o uso desses equipamentos, no caso aí foi utilizado, estão sendo levados materiais, são bombas intercostais, as viaturas, tem o que a gente chama aqui, definiu como kit de combate a incêndio florestal, porque justamente são veículos tipo picape, tracionadas. A gente utiliza inclusive esse material, essa água, para fazer o controle do fogo contra fogo. Na verdade, a gente não vai fazer o combate direto, vai se tocando o fogo e controlando aquele fogo que está sendo feita essa queimada em caso de necessidade de uso. Mas tem a bomba intercostal, tem batedores, tem toda uma estrutura logística, basicamente para proteger os patrimônios que nós temos para fazer. Nessa região, nós temos criação de abelha, criação de criação de gado bovino, gado caprino, temos vamos dizer assim, uma série de patrimônios sem considerar o ambiente em si. É uma região belíssima, rica, de riqueza de flora e fauna que está sendo destruída pelo fogo. Jorge, tem uma pergunta. Existe a possibilidade, Coronel, de pedido de reforço nacional, eventualmente com equipamentos específicos para combate a esse tipo de incêndio? E já há certeza dos bombeiros de que esse tipo de incêndio tenha sido provocado eventualmente por uma queimada local? Esse tipo de questão pode ser respondida? Joelson, não é descartada a possibilidade de um pedido de apoio federal, mas no momento a resposta nossa está sendo local, do estado do Piauí, o Corpo de Bombeiros, as brigadas locais. A causa do incêndio, em regra, é ação humana, em quase 100%, infelizmente, seja ela criminosa, seja ela de forma dolosa. Dolosa é aquele acidente, o lavrador que vai tocar fogo numa roça e ele perde o controle, não utiliza a técnica adequada, não usou vamos dizer assim, dos meios de prevenção adequada e terminou perdendo o controle desse incêndio. Infelizmente, é a grande maioria dos nossos incêndios. Temos ainda caçadores que utilizam o fogo para espantar animais ou até para espantar a muriçoca, que infelizmente também ele utiliza um fogo no sentido de... O fogo é muito útil, é muito utilizado, agora ele, em condições outras, esse incêndio é o que nos causa o problema. Qual a incidência de ocorrências que já está em atendimento, Coronel, atualmente?
Qual o índice, nós temos hoje em torno de 12 a 15 atendimentos em Teresina, só no município, zona urbana. Na zona rural, esse é um reforço que é mandado outras equipes. Pimenteiras, Valença, é uma equipe de Picos que está sendo deslocada para lá. No caso, essa equipe que vai para lá pode passar 2, 3 dias. Piripiri também tem uma equipe, vai ser deslocada para Pedro II. E Parnaíba tem atendimento também. Floriano também nós temos atendimento basicamente no Cerrado. Todas elas estão nessa média, Teresina um pouco mais, mas em torno de 10 ocorrências por dia. Situação triste. Muito obrigada, Coronel José Veloso, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Quantas vezes, né, Joelson? Quantos anos a gente ainda vai ter que repetir esse tipo de informação? Realmente muito triste.